Boa noite, irmãos. Boa noite aos amigos que nos acompanham também pelo canal da igreja, na internet. É uma alegria estar aqui com vocês. A gente sempre diz que cada tijolinho aqui tem um pouquinho da nossa história também, né? Nós frequentamos essa igreja há 14 anos e eu me lembro quando ainda era um terreno baldio, descampado, né? E a gente ajudou aqui a colocar os primeiros tijolos, fundamentos, e foi uma época muito boa, muito cheia de bênçãos, né? É bom ver alguns rostinhos aqui conhecidos também, que a gente nem sempre consegue pela correria do dia a dia, né, ver, e é um dos motivos porque a gente também quer que o céu chegue logo, né, porque daí essa correria vai terminar e a gente vai estar todo mundo ali mais ou menos perto. É que a distância não vai ser mais problema para quem voa bem rápido, né? Muito bem, eu vim com a minha família nesta noite, mas não vim sozinho. Eu trouxe aqui para os irmãos reverem, porque ele já esteve aqui faz um bom tempinho já. Ele pedalou cerca de 1.600 quilômetros só para estar aqui com vocês. Não é brincadeira, ele veio por outros motivos também, mas para estar com vocês também. O dia foi bem cheio, né, irmão Jorge? Ele já esteve na CPB pela manhã, pregou no nosso culto lá matinal, pregou no culto da tarde também ali para o grupo do turno. Depois foi à Escola Adventista, falou aos alunos da Escola Adventista e conseguiu encaixar na agenda esta igreja especial aqui, para falar aos irmãos que estão aqui e aos irmãos que estão também do outro lado da internet, lá na internet, acompanhando essa transmissão. Quero chamar aqui à frente, então, o George Silva de Souza, o mais conhecido como Atleta da Fé, que foi um apelido que lhe foi dado pelo filho do pastor Geraldo Marski, né? Foi o pastor Arthur Marski quem deu esse apelido e, olha, serviu como uma luva, porque é um homem de fé, é alguém que está percorrendo o Brasil de ponta a ponta mais uma vez, dessa vez até ele vai contar depois aí, mas é um desafio mais arrojado, só que 20 anos depois. Na primeira vez era fácil percorrer 10 mil, né, com 40 anos, fácil. Tem alguns ciclistas aqui que sabem como isso é um desafio tremendo, mas agora ele tem 62. E ele está percorrendo de novo o Brasil para comemorar os 20 anos da aventura, de Chuí a Monte Caburaí, norte, extremo, e depois vai voltar para o Chuí, percorrendo todos os estados do Brasil. Talvez você esteja pensando, mas o que move uma pessoa a fazer uma coisa dessas? Deixar a família, de vez em quando ele vai visitar, quando tem algum intervalo, né, consegue interromper um pouquinho a viagem, vai lá visitar a irmã Francisca. Se estiver assistindo também, um abraço, irmã Francisca, que Deus te abençoe. E o que move alguém a fazer uma aventura como essa? Quais são os frutos de um trabalho como esse? Isso e muito mais você vai saber hoje, nesta noite, com o irmão Jorge. Eu quero fazer uma oração específica por ele agora, para que o Espírito Santo o unja mais uma vez ao expor o seu testemunho de fé. Notem que ele está com um terno diferente, né? Na bike que ele traz, o equipamento é mínimo possível, para ficar mais leve. Então ele tem uma roupa para pedalar e uma roupa de gala para pregar. Essa é a roupa de gala que ele costuma usar nas pregações e palestras por onde ele passa, em colégios, igrejas, bases militares, porque ele é um militar da reserva. E você que está assistindo, se está numa cidade lá para frente ainda, ele vai passar pelo Jacareí, Novo Tempo já está agendado, vai passar depois pelo Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Minas Gerais na volta, todo o Nordeste, Norte. Fique ligado, você pode hospedar o irmão Jorge, você pode recebê-lo com uma refeição bem gostosa, como nós estamos tendo o prazer de recebê-lo em casa 2 dias já. Você pode preparar a sua igreja para tê-lo como pregador. Fica a dica, tá bom? Irmão Jorge, eu quero fazer uma oração por você nesse momento e depois ir passar a palavra. Santo e eterno Deus, nós te damos graças por estar aqui na tua casa nesta noite. Obrigado, Pai, pelo trabalho que esta igreja de Nova Tatuí tem feito aqui nesta comunidade. E agora nós oramos, invocando o teu Santo Espírito, sobre o George, para que ele possa ser mais uma vez um instrumento em tuas mãos. Unge seus lábios, sua mente, o seu ser todo, para que ele possa ser um instrumento de bênçãos a nós que estamos aqui e aos amigos que nos acompanham pela transmissão deste culto. Nós oramos e te agradecemos pelo ministério dele, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Queridos irmãos, amadas visitas, uma boa noite.
No momento eu agradeço profundamente ao Michel, a Débora, a toda a sua família que me receberam aqui em Tatuí. Não somente me receberam, como também se moveram a abrir portas para que eu possa contar a minha história. E aí então ocorreu de eu estar hoje na CPB. E eu sou chamado atleta da fé porque conforme eu vou avançando de cidade em cidade, pela fé as coisas vão ocorrendo não por minha vontade, mas pela vontade de Deus. Inclusive não era para eu ter chegado na CPB hoje cedo. Eu tinha planejado, já estava no nosso planejamento, correto, Michel? De eu ficar em Itapetininga ontem. E aí depois ele ficou sabendo que se eu chegasse só hoje à tarde aqui, eu não poderia estar na capela, na CPB pela manhã, porque já tinha, para quinta-feira, já tinha uma outra pessoa. Eu teria que dormir hoje, amanhã quinta-feira, fazer a capela, mas tinha uma outra pessoa agendada antes, de modo que eu precisaria estar hoje bem cedinho na CPB. E aí eu vim saindo lá de Capão Bonito, vim embora para cá, quando eu estou ali no cruzamento, já chegando em Itapetininga, entrando em Itapetininga, que era o meu pouso ontem, eu resolvi dar uma olhadinha no celular. E no meio de um monte de mensagem, logo que eu abri, encontrei a mensagem do pastor, dizendo, olha, por favor, venha direto, não pare em Itapetininga, venha direto a Tatuí, que a sua missão aqui em Tatuí começa bem cedo na CPB. Ou seja, queridos, foi Deus quem dirigiu todo esse dia que eu estou passando, e da mesma forma, eu acredito, é o Senhor que me trouxe a estar com vocês. Amém? Olha, ali está escrito o Ministério do Atleta da Fé. Que ministério é esse? Irmão, vocês já devem ter ouvido de muitos ministérios, muitas pessoas. Hoje Deus tem movido pessoas a pregarem das mais diferentes formas. Por exemplo, eu tive contato com um irmão, não sei se ele chegou, ele falou que está aqui à noite. Ele fala que faz um ministério que ele vai numa Kombi, nas férias dele, com a esposa, e ele vai, então, distribuindo literatura por toda parte numa Kombi. Eu conheço um grupo de ciclistas chamado Seven Bikers, que eles vão de bicicleta, de lugar em lugar, inóspito, onde não vai ninguém. Digamos, se tem um pessoal lá distante, num lugar bem afastado, eles pegam a bike, sobem a colina, que ninguém aguenta ir de outra maneira, numa mountain bike, chegam lá naquela casinha distante e deixam a literatura. Por que isso está acontecendo? Irmãos, está acontecendo por uma profecia, lá em Apocalipse 7, versículo 4, que diz que os assinalados, que são em 144 mil, que representa o número global, eles estão sendo, no momento, selados por Deus em várias partes do mundo. De maneira que é necessário a gente ficar atento que Deus está fazendo a parte dele, chamando pessoas para ministérios independentes das mais diferentes formas. E o meu ministério, Deus me chamou para fazer também com a bicicleta, saindo o mundo afora com a bicicleta. Agora, como eu deixo família e não estou saindo para ir a uma cidade próxima e voltar, ou fazer evangelismo ali, digamos, só em um estado, eu estou saindo para visitar vários países. De modo que é um ministério que exige um sacrifício, de maneira, ele é quase algo impossível de ser feito humanamente falando. Mas ele está acontecendo. Eu já visitei quase o Brasil inteiro, eu já visitei, cruzei e preguei, testemunhei no Uruguai, no Paraguai, na Argentina. Eu já estive por quase toda a Venezuela, Colômbia, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador, Guatemala, entrei no México, fui até os Estados Unidos, e lá eu estive no Alabama, no Mississippi, no Missouri, no Texas e na Geórgia. Então, queridos, esse é o ministério, pregar o Evangelho, falando da volta de Jesus, usando o esporte. Quando Deus me chamou, e eu vou explicar a vocês, eu era apenas atleta de corrida, e só fazia 10 quilômetros. Mas quando ocorreu o milagre que eu vou contar aqui, eu resolvi dar uma volta ao mundo, mas eu pensei,
Se eu fizer 10 quilômetros por dia, que é a minha capacidade, quando eu tive o chamado, eu iria percorrer a terra inteira em 30 anos. Eu falei, não, 30 anos é muito tempo. Por isso eu vou começar a treinar. Então eu vou mostrar inicialmente alguns vídeos que mostram os meus treinamentos no Brasil. Vamos ver ali se vai funcionar. Rapaz, olha o que nós encontramos aqui, ó, longe. Treinamento longe em alto mar, nadando. Ô, campeão! Fala com nós aqui, pô. Tá firme aí? Tá pegando aí? Tá longe, pô. Tem 6 km pela terra aí, ó. Ah, ó. Ele dá duas braçadas pra frente e outra 10 pra trás da maré, pô. Tá loucão. Olha aí, ó. Pode aumentar um pouquinho o som aí pra você. A situação do rapaz aí, ó. Olha aí, a maré aí, ó. Olha aí, ó. Eu tinha saído de uma ilha a 15 quilômetros do litoral. Estava nadando para o continente. Ô, jovem! Ô, jovem! Vai aparecer a ilha lá no fundo, ó. Quer ver, ó? Ô, jovem! Olha lá, vai aparecer a ilha, acho que é agora. Olha a ilha lá, ó, da onde eu vim, ó. Aquela lá, montinho lá no fundo. Tá ruim, tá legal não, pô. Ô, campeão! Ô, campeão! Ô! Ele vai morrer, cara, não vai aguentar não. Aí, ó. Então, mas, gente, eu campeão, consegui chegar, por isso que eu estou aqui. E agora, Glenda, a gente vai conhecer um brasileiro que tem Silva no sobrenome e tem pela frente um mega desafio chamado Brasil. Mas olha, não. Tá pensando que é o presidente, né? Mas não é não. Ele é um Silva, sim, que diz que vai correr o Brasil de norte a sul, sozinho, apenas na companhia de uma bicicleta. Jorge Silva, 42 anos, mecânico de aviões da Força Aérea Brasileira, instrutor de educação física. O sonho dele é cruzar o Brasil de norte a sul, correndo, pedalando, nadando. Com a mudança na geografia, o ponto extremo ao norte do país ficou reconhecido como sendo o Monte Caburaí, aqui no município do Iramutã. Com isso, Jorge vai percorrer mais 85 quilômetros. Serão 10 mil quilômetros aqui do município até o Chuí, no Rio Grande do Sul. E lá vai Jorge, uma bicicleta de 10 marchas, 2 peças de roupa, 2 garrafas com água, sem equipe de apoio. A comida é o que encontra pelo caminho. Mas não falta coragem a esse potiguar, que divide a estrada com caminhões. E supera as quedas sem desanimar para começar tudo de novo. É muita pedra, o caminho é extremamente difícil, subidas, descidas. Das pedras para o asfalto, hora de enfrentar o calor da BR-174, rodovia que liga os estados do Amazonas e Roraima à Venezuela. É noite, Jorge ainda está na 174, mais de 20 horas pedalando e correndo. O cansaço é visível. A vitória que a gente esperava, conquistar o estado de Roraima, ela está se concretizando. Os faróis e a chuva anunciam a chegada de Jorge. Ele venceu a primeira etapa da viagem, chegar a Boa Vista. Entre os desafios do nosso atleta está a travessia do Rio Branco, o principal rio que corta o estado de Roraima. Até mais, vamos nos acompanhar até o outro lado do rio. Braçada a braçada, Jorge vai vencendo o rio. Vento forte, água agitada. Tem hora que parece que por mais que se nade, não se sai do lugar. Jorge muda de estilo e devagar conquista mais uma vitória. Muito bem, então vocês viram um treinamento no Brasil, depois o início de viagens no Brasil. Essa viagem ocorreu há 20 anos atrás.
E eu estou aqui agora porque estou repetindo a viagem. E aí fica a pergunta, por que ele está fazendo isso? Tem motivo especial? O que aconteceu na minha vida para eu exatamente deixar lá a minha cidade em São Paulo, deixar a minha esposa, deixar a minha filha, deixar o meu neto, deixar todas as minhas atividades e estar aqui? Eu vou contar a vocês os perigos também que eu tenho ao treinar. Ali foi no mar, quase morri. Deveria ter um motivo muito forte. Por que eu fui para uma ilha a 15 quilômetros da praia e saí de lá sem nenhum barco, disposto a nadar 15 quilômetros sem apoio de nada? Quando eu fui encontrado por aquele barco lá, eles falaram, ele vai morrer. É tanto que eu não morri, eu estou aqui. Mas qual foi o motivo de tanto esforço? Qual foi a razão? Que parece algo muito sem razão. Mais ou menos foi o que aconteceu com essa imagem de uma jararaca, que eu estava treinando para o vídeo da próxima viagem que vai mostrar. Eu estava treinando para percorrer as 3 Américas numa viagem só. E aí eu subi a serra lá onde eu moro, a Serra do Mar, e eu ia até o topo dela. Quando eu cheguei no meio do caminho, mais ou menos a 700 metros, e ela tem uns 965 metros de altitude, ao chegar nessa altura de 700 metros, eu parei um pouco para descansar, coloquei minha mão direita numa árvore assim, encostei. A árvore quebrou, o galho estava um pouco seco, eu não percebi, ela quebrou e eu fui caindo, e antes de eu tocar minha cabeça numa pedra, eu botei minha mão direita. Quando a minha mão direita tocou no solo, e aí eu senti as presas da cobra me mordendo. Quando a cobra me mordeu, eu tirei a mão, pulei dali, e aí eu vi o sangue correndo e 2 buracos na minha mão. E eu falei, se for venenosa, como experiência que eu já tenho de treinamentos de sobrevivência na selva, na Força Aérea, eu falei, vai inchar, vai começar o veneno a entrar pelo braço adentro, quando chegar no pulmão é parada respiratória e depois parada cardíaca. E eu posso morrer em pouco tempo. E ali, pela fé, eu tinha que viajar para os Estados Unidos, eu me ajoelhei com muita fé, eu fiz o seguinte pedido, Senhor, permita pelo menos que eu consiga chegar até a minha casa, que eu ande na trilha de volta, desça a serra, e o veneno não chegue no meu coração, nem nos meus pulmões. Aquela primeira oração, Deus atendeu. Amém? Glória a Deus. Eu cheguei na minha casa, cheguei ainda bem, e dessa forma, o meu braço já tinha inchado até perto do ombro, faltava pouco para entrar, então, no tórax e no pulmão. E aí minha esposa me levou a um hospital, chegando lá eles viram, olha, vamos aplicar um soro aqui, ver se ele se para a toxina do veneno. Foi aplicado um soro, porque eu não sabia qual tinha sido a cobra que me mordeu, o soro não fez efeito. Aquele hospital disse, olha, aqui não tem recurso, leva para outro. Eu fui para o hospital da Base Aérea de Santos. Cheguei lá, fui examinado, aqui também não tem recurso. Leva para o hospital na costa do Guarujá. Fui levado até o Guarujá, nesse novo hospital, também não deu resultado. Fui levado para Santos, para o hospital Guilherme Álvaro. Chegou lá e eles disseram, olha, ele só tem 2 horas de vida. Porque eles fizeram exame e falaram, olha, o veneno já vai chegar no pulmão. E aí pediram a minha esposa para assinar um documento em que eu iria para uma UTI e ela teria que assinar porque eles não garantiam a minha vida, dizendo, nós vamos continuar aplicando soro de cobra a ele, que não sabemos qual que o mordeu. E esse soro, com o que já tem, vai dar um choque anafilático. E ele pode ter parada cardíaca a qualquer momento. Então a senhora assina aqui e tira a nossa responsabilidade da vida dele. E aí a minha esposa, com muita coragem e fé, ela assinou. Eu fui levado para uma UTI, fiquei lá uma noite entre a vida e a morte. E quando foi de manhã, Deus me deu vida. Eu acordei. Quando eu acordei, os médicos viram que eu estava vivo e me tiraram da UTI. E me levaram então para um quarto. E aí o que eles examinaram? Examinaram então novamente a toxina, graças a Deus tinha desaparecido. E descobriram que a cobra que me mordeu foi uma jararaca. Daí então foi feita uma ressonância no meu braço, todo inchado, o dobro do tamanho, os ferimentos da cobra aqui, tudo saindo para fora aqui, tudo feio.
E aí a médica lá que me examinou disse assim: você escapou da morte, glória a Deus. Seu Deus, as suas orações foram atendidas, mas infelizmente nós teremos que cortar o teu braço, porque o teu braço começou a necrosar. Teu braço está muito roxo, daqui a pouco ele vai, aos poucos, ele vai ficar preto. Quando ele ficar preto é tarde, porque já vai passar para outras partes do corpo. É necessário a gente tirar, cortar, para você escapar com vida, mas se deixar esse braço assim, você vai morrer. O que você escolhe? Aí eu falei: olha, eu não quero tirar meu braço e nem quero morrer. Ela falou: e amanhã já está marcada a cirurgia 2 horas, mas você não quer morrer, mas também não quer tirar o braço, mas o braço não tem jeito. Eu falei: não, meu Deus é forte. Eu fiz uma oração a Ele apenas para me fazer sobreviver até chegar junto à minha família, para eu, se eu viesse a falecer, estar com a minha esposa, com meus filhos. E o Deus que me salvou de hospital em hospital, Ele não vai deixar vocês tirarem o meu braço. Não vai ter cirurgia. A médica falou: não, o senhor está delirando. Mesmo que tivesse um antibiótico muito forte, e esse antibiótico não existe, não tem como seu braço ficar bom da noite para o dia. E eu falei: tem sim, o meu Deus é poderoso. Eu vou pedir a Ele esse milagre, Ele há de me atender. Aí a médica: tudo bem, mas eu vou deixar o centro cirúrgico avisado. Amanhã, 2 horas, eu chego aqui para levar o senhor para ir para o centro cirúrgico. Aí eu falei: a senhora pode vir, mas tenha certeza que não haverá operação. Irmãos, eu falava com tanta fé, com tanta confiança em Deus, que eles foram embora e eu passei aquela noite numa vigília. Uma vigília muito, muito sincera, muito agarrada ao Senhor. Quando chegou de manhã, meus 2 braços estavam cobertos, não tinha ninguém no quarto, eu estava sozinho. Aí eu falei: Senhor, será que o Senhor atendeu a minha oração? Eu não estou sentindo nada no meu braço direito, mas eu não quero levantar meu braço direito primeiro. Eu vou levantar meu braço esquerdo e dar uma olhada nele, porque ele já estava bom, né? Mas depois eu vou levantar o direito para ver o que o Senhor fez. Aí eu levantei o esquerdo e deixei para cima. E aí, aos poucos, eu fui levantando o braço direito. Levantei, botei a mão para fora. Aí olhei, eu não vi a marca da picada, do furo da serpente. Eu falei: cadê os buracos aqui? Aí eu já fiquei contente. Ué, cadê os furos? Está aqui, não tem nada. Eu falei: peraí. Aí eu fui puxando, irmão. Aí fui puxando o meu braço esquerdo, direito, igualzinho o braço esquerdo. Sem nem as marcas da picada da cobra. Irmão, Deus fez um milagre tremendo na minha vida. Aí eu ganhei aquela confiança tremenda. Eu falei: a partir de agora eu vou a qualquer lugar do mundo em nome de Deus. Eu vou pregar o evangelho que Ele me pediu. E aí eu vou mostrar um vídeo que é a minha viagem para os Estados Unidos. Este é o Newsline, com as notícias da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aqui você vai saber por que Atlanta foi escolhida para sediar o Encontro Mundial da Igreja Adventista. E entender por que este evento é tão importante. Você também irá conhecer o ciclista brasileiro que pedalou 10.000 quilômetros até os Estados Unidos. A jornada de fé de Jorge Silva foi incrível. A repórter Larissa Prois mostra como ele enfrentou condições extremas e ameaças à sua vida. Jorge Silva de Souza é um homem com uma missão. Ele pedalou por 10 meses. Saiu da cidade de Boa Vista em agosto do ano passado, com destino a Atlanta, Geórgia, o local da Assembleia Mundial deste ano. A jornada de Jorge o levou a 11 países, 2 continentes e uma distância total de 10.000 quilômetros. Isso aí é apenas um corte, né? O vídeo é mais longo, mas mostra a minha chegada lá. Mostra que pela fé saí eu do Brasil e comecei a viajar para outras nações. Com todo o preparo, mordido de cobra, eu fui atacado por tubarões. Os meus treinamentos, eles foram, ao longo da minha vida, tão fortes, que eu ganhei uma capacidade especial. Mesmo com os meus 60 anos, eu consigo todo dia, se necessário for, pedalar 100 quilômetros. Eu pedalo 100 quilômetros domingo, depois eu pedalo 100 segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e paro na sexta-feira. E aí eu fiz aí 600 quilômetros numa semana. Só que na minha idade, uma pessoa sem os treinos que eu fiz, ela estaria, ao final de um trabalho desse, ela estaria, como chamamos de entrevada, né? Ela ficaria toda sem conseguir se mover. Mas Deus não, queridos. Deus, por eu ter me tornado vegetariano,
aos meus 18 anos, eu fui preparando o meu corpo, preparando, e hoje eu consigo ter essa resistência. E estou fazendo para a honra e glória de Deus. Eu ganhei um título interessante, além de caçador, ou melhor, além de atleta da fé, eu ganhei um título chamado Caçador Celeste. E sabe por que me deram também esse apelido? Porque eu tenho andado pregando a verdade. E o que é a verdade? A verdade quer dizer o caminho da vida eterna. É o que eu vou explicar, eu peço muita atenção de vocês. Vejam bem o que eu fiz, olha. Eu percorri 42.200 quilômetros em 14 países. Mas 1.600 que eu fiz agora já está dando mais de 43 mil quilômetros. Uma volta pelo mundo, na linha do Equador, tem 40.075 quilômetros. Vejam bem, como você pode aqui estar olhando para uma pessoa que diz ousadamente que percorreu já uma volta ao mundo. E como isso está acontecendo sem eu estar, digamos assim, sem eu ter morrido, vamos falar a verdade, né? Eu já escapei, queridos, eu contei, eu tinha contado, até antes de vir para cá, 17 vezes Deus me salvou da morte. Só que do Chuí até aqui, ele já me salvou mais 2 vezes. Eu já tenho 19 vezes sido livrado da morte pela mão do Senhor. E então, o que acontece? O projeto que eu estou executando, ele tem esse formato, vejam bem. A parte 1 dele é sair, como eu já fiz, do Chuí para o Monte Caburaí. A parte 2 é sair do Monte Caburaí e voltar a Chuí. Jamais, irmão, algum brasileiro fez isso. A minha primeira viagem do Monte Caburaí ao Chuí fazem 20 anos. Nenhum outro brasileiro teve coragem de fazer uma viagem igual a que fiz. Então, o que está acontecendo? Por que eu tenho essa ânsia toda desse ministério? Vocês vão entender aos poucos, queridos, como isso aconteceu. Olha só, a viagem que eu estou executando é essa, olha. Para cima, olha como que ela é. Ó, já fiz a região sudeste, ou sul, vou entrar na região, entrei agora na região sudeste, vou para a região nordeste, depois toda a região norte até o Monte Caburaí. Antigamente se dizia que o extremo norte do Brasil era o Oiapoque, agora mudou, não é mais no Amapá não. Aquele pontinho lá em Roraima, chama-se Monte Caburaí, se você olhar numa linha passando assim, ele está acima do Oiapoque, que é no Amapá. Esse meu trabalho ajudou a divulgar no país todo qual é o atual extremo norte do Brasil, que é o Monte Caburaí de Roraima. Olha a volta. Olha. A volta eu vou vir pelo Acre, ó. Eu vou para Rondônia, Mato Grosso, depois para Tocantins, Goiás e Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo, agora norte de São Paulo, até Mato Grosso do Sul, e de lá, então, eu venho para, novamente, Chuí. Previsão. Eu fiz o cálculo para fazer essa viagem 8 meses, 4 subindo, 4 descendo. Porém, eu não ia fazer palestras em escolas. Por sugestão da minha esposa, eu comecei a fazer palestras em escolas. O resultado é que eu acredito que eu tenho ainda mais uns 4 meses. Então, serão, aí no caso, vai dar mais de 1 ano a viagem. Né? Não, vai dar 1 ano se eu fizer 4 meses a mais. Para a honra e glória de Deus, queridos. Para a honra e glória de Deus. E aí a pergunta, né? O que move esse homem? O que move esse homem a desafiar um continente? O Brasil é um continente. Será que eu não tenho medo? Por que eu não tenho medo da morte? Por que eu estou escapando da morte e continuo a viajar? De Curitiba para cá eu quase morri. Não foi nem de caminhão me bater, não foi nem de aparecer um assaltante na madrugada. Quando eu estava chegando em Curitiba, eu tive que perguntar informações onde tinha um posto de gasolina aberto. No centro de Curitiba, perto da rodoviária, eu sozinho, tudo fechado. E quando eu ali cheguei, as únicas pessoas a quem eu podia perguntar onde tinha um posto aberto, eram 4 jovens reunidos fumando droga. E ali eles poderiam imediatamente tentar um assalto comigo para comprar droga. Mas eu fui lá pegar informação porque era um só com eles. Então ali eu vi livramento de Deus.
E vamos ver então a questão do nosso planeta e a questão da nossa situação. Até a nossa amiga, eu esqueci o seu nome, Raquel. A Raquel aqui, convidada do Michelson Borges, estava ela e o esposo dela lá conosco jantando. Quando ela ia saindo, eu falei, olha, tem 3 coisas que nós não podemos errar na escolha aqui na Terra. A primeira delas, nós não podemos errar na escolha do parceiro ou parceira. A segunda coisa que não é bom errar é a profissão. Você deve escolher a profissão que é o teu dom. Senão você entra numa profissão e passa o resto da vida amargurado. Eu queria fazer isso, mas eu não fiz. E acaba então gastando a tua vida em uma profissão que não é o teu dom. Quando é o teu dom, você tem facilidade em dar o seu melhor. Por isso tem que escolher a profissão adequada. E a terceira coisa que não se deve errar na vida, na nossa existência aqui no mundo, é a escolha do caminho para a vida eterna. O que é escolher o caminho certo para a vida eterna? É escolher e viver a religião que é de acordo com a Bíblia. A religião em que não sai nem para a direita nem para a esquerda. Ela tem que te mostrar o caminho que aponta a Jesus Cristo. Porque toda a Bíblia fala de Jesus Cristo. Então, é isso que eu estou levando ao mundo. Eu vou contar a vocês que exatamente Jesus Cristo, ele me mostrou qual é a porta para o céu. E existem 2 portas. Uma porta leva para a morte eterna. Outra porta leva para a vida eterna. Quando você erra na profissão, você vai lá para aquela profissão que nem eu. Eu comecei estudando engenharia mecânica. Quando eu fiz 2 anos de engenharia mecânica, eu falei, não é muito minha praia, não vou ser engenheiro mecânico. Aí parei e fui estudar economia. Fiz um vestibular na Universidade Federal em Rondônia, passei no vestibular difícil e comecei um curso de economia. Fiz 1 ano, fiz 2 anos. Depois eu falei, também não é minha praia. Aí eu pensei assim, eu gosto muito de esporte, por que eu não faço educação física? Aí eu fiz educação física, então eu me achei na educação física. Né? Fui professor durante muitos anos de educação física da Força Aérea Brasileira. E eu fui treinador de campeões de corrida de orientação. De modo que é fácil consertar a profissão? Não é, mas você consegue. E quando você erra um casamento? Também é fácil você chegar, cada um vai para o seu lado, cada um recomeça a vida de novo, dá um 180. E a religião? E o caminho para o céu? E vocês percebem uma coisa, a maioria das pessoas, elas não dão muita atenção a isso aí. Vocês estão vendo muitas religiões que são criadas a cada dia. Tem uma igreja, por exemplo, irmão, que tem um nome absurdo, chamado Cuspe Santo. E aí são tantas e tantas, já estão catalogadas mais de 60 mil religiões no mundo. E cada dia nasce, até eu terminar essa mensagem, uma nova religião foi criada em algum ponto do planeta. E aí todas falam o quê? Jesus está voltando. Todas falam o quê? Aqui a minha igreja que eu acabei de abrir, você vem aqui que eu te mostro o caminho para o céu. E qual é o caminho para o céu? Eu vou mostrar como eu encontrei ele. Prestem atenção. Olha, começa quando eu me casei. Me casei, essa foto é um pouco antiga, mas estou eu e a minha esposa ali ao lado de um bandeirante, um avião que eu voei durante muitos anos. E aí eu estava morando em Rondônia, já casado, nasceu meu filho Gregory. Estou eu lá casado, bonitinho, vivendo uma vida tranquila. Até que a minha esposa diz assim, olha, nasceu nosso filho Gregory, agora nós precisamos ter uma religião. Olha só, eu já tinha acertado na mulher correta, já tinha acertado na profissão, estava lá feliz como mecânico de aviões, já estava como professor de educação física, então a minha vida estava maravilhosa. Mas a minha esposa diz, falta uma coisa, o que é a religião? Tem que ensinar para o nosso filho que ele está crescendo. Até então, éramos só nós dois, eu não tinha preocupação, agora eu tenho. Meu filho Gregory, eu quero ensinar ele uma religião. E então começou uma busca. E ela disse assim, olha, você disse-me que quando era jovem, esteve visitando um monte de igreja atrás de Deus. E você disse que quando era jovem, só ia servir a Deus numa igreja em que você ouvisse a voz dele. Porque alguém te instruiu assim. Mas agora eu quero efetivamente seguir uma religião em que você me acompanhe. Só que eu disse a ela, meu amor, eu fiz uma busca tão grande, visitei tudo quanto é igreja que você pensar, mas esses crentes são uns fanáticos, você sabia? E ela, como assim?
Sim, amor, eles dizem que Deus está nas igrejas, e que eles falam, e que eles oram, e que Deus responde. Mas eu estive em todas, e em nenhuma eu ouvi a voz de Deus. Aí ela, tem certeza? Eu falei, tenho. E sabe, tem uma igreja aí que eu nem vou entrar. Qual é? Uma tal de Adventista do Sétimo Dia, que eles são seitas. São seitas. Quando a minha esposa disse que queria ir para uma igreja que ela estava tendo estudo, apareceu uma pessoa, quando a gente estava lá em Rondônia, surgiu uma pessoa na nossa casa. Essa pessoa vendia livros e falou assim, olha, a senhora gostou de ouvir da palavra de Deus? Eu quero então oferecer um estudo bíblico à senhora. A minha esposa ficou feliz, aceitou o estudo bíblico, começou a estudar com ela, e ela disse, olha, minha religião é Adventista do Sétimo Dia. E a minha esposa nunca havia falado comigo. Quando então ela queria ir para uma religião e falou Adventista do Sétimo Dia, eu falei, para, são seitas, não quero ir, não quero saber, você segue sozinha, me esquece, esse povo é tudo fanático, não quero saber. Aí minha esposa, você não quer saber por quê? Porque todos os crentes falam que Deus existe, mas Ele não se faz presente em nenhuma religião. Queridos, mas aí então vai nascer o ministério do atleta da fé. Porque ao eu dizer que Deus não existe, que Ele não está em igreja nenhuma, que não fala com ninguém, isso foi um desafio, e esse desafio foi registrado lá no céu pelos anjos que me acompanham, e ao chegar no céu, Deus então resolveu me dar o ministério do atleta da fé. E o ministério do atleta da fé, ele começou de uma forma muito, muito diferente. Olha, qual é o normal de alguém se tornar um crente e de alguém seguir uma religião? É ele ser atraído para ir a uma igreja, ou ele recebe um... Antigamente o modelo era entregar folhetos, correto? Nós passamos a entregar literatura. Isso sempre foi feito. Mas a maioria aceita um convite, vai na igreja, recebe um estudo, pede o batismo, é batizado, começa a vida religiosa. Começa o que eu disse, carreira cristã. Mas o meu caso foi bem diferente. Eu estava correndo nessa trilha aí, ó, treinando para uma competição da Força Aérea, e eu corri ali dentro dessa trilha, lá na Amazônia. Enquanto eu estava correndo muito forte aí, eu ouvi uma voz. E essa voz que eu ouvi, ela está na Bíblia, no livro de Isaías 30, 21, que lá está escrito assim, ó, quando você desvia para a direita, ou quando você desvia para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma voz dizendo, esse é o caminho, andai nele. Tá? Depois vocês pesquisam em casa, Isaías 30, 21. Então, essa voz, ela me disse o seguinte lá dentro da mata, igualzinho está nesse livro, olha, filho meu, você que corre aqui todas as manhãs e que busca a tua glória pessoal, eu te escolho para você andar o mundo inteiro como atleta, correndo, para ir anunciar que o meu filho Jesus em breve virá. Escutando essa voz dentro da floresta, eu lembrei da minha juventude em que buscava Deus de igreja em igreja, de religião em religião, e em nenhuma das igrejas que eu visitei, eu escutei a voz de Deus. E daí eu fiquei tão feliz de ter escutado a voz de Deus dentro da mata, ali correndo, que eu voltei para casa, reuni minha esposa e falei, olha, você está estudando a Bíblia, você quer realmente servir ao Senhor, e agora eu quero ir para uma igreja, eu quero me batizar. Ela ficou feliz, e por que você quer se batizar? Porque eu vou ser um missionário. E por que você vai ser um missionário? Porque Deus acabou de falar comigo dentro da floresta e me deu a missão de ir ao mundo anunciar a volta de Jesus Cristo. Queridos, ela ficou tão feliz com isso e falou, olha, por que então nós não vamos visitar a igreja da senhora que me dá estudo todo sábado à tarde? Ela é muito gentil, eu quero visitar a igreja dela. E eu falei, então, vamos sim, mas qual é a igreja? Aí ela falou, é a igreja adventista do sétimo dia. E eu disse, olha, vamos parar por aí, porque eu tenho todas as informações, desde os meus 16 anos, que essa igreja é uma seita. Então eu não vou. Porque a igreja que eu estou procurando, como eu já te falei, é a igreja onde eu vou ouvir a voz de Deus, é a igreja onde vai ter uma manifestação comigo de qualquer milagre, para eu acreditar. Mas essa igreja são seitas. Não vou.
E a minha esposa ficou triste, falou, poxa, mas a senhora dessa igreja, ela me dá estudo já há 3 meses, ela é tão simpática, por favor, aceita esse convite, vamos comigo. Eu falei, eu até vou, meu amor, até vou sim, só com uma condição. E ela falou, qual é? Todo domingo, nessas igrejas, as pessoas pregam, falam bastante sobre Jesus, sobre a Bíblia, e depois fazem apelo para que siga a igreja. É assim que os pastores fazem. Mas como eu sei que Deus não está em igreja alguma, e então eu posso até ir, mas eu com uma condição. Se fizerem apelo, você não aceita a mão, não levanta a mão, não aceita a Jesus, nada, fica na tua. Porque eu só vou aceitar ele na igreja em que eu ouvi a voz dele. Então, essa igreja eu tenho certeza que eu não vou ouvir. Já me falaram isso desde os meus 16 anos. E na época eu estava com 32. Tinham passado os 16 anos de uma busca. E então, meus amados, porque eu tenho esse ministério e estou desenvolvendo ele com amor, com o sacrifício da minha própria vida, porque Deus me mostrou o caminho da vida eterna quando eu entrei a primeira vez numa igreja adventista do 7º dia. De que forma que eu digo que é o caminho da vida eterna? Porque depois desses 16 anos de busca, em nenhuma eu ouvi a voz do Senhor. Mas escutam agora o que vai acontecer nesse meu testemunho, quando eu for falar que essa é a igreja verdadeira. Antes ainda, eu vou mostrar uma imagem que vai deixar vocês ainda com uma impressão mais forte sobre essa igreja. Porque eu não disse a vocês que dentro da mata eu ouvi a voz do Senhor? Correto? Foi dentro da floresta. E eu tomei a decisão de ser um missionário. E faltava descobrir qual era a igreja. Pois vejam você, na minha vida, se cumpriu uma profecia para o tempo do fim, que está no livro de Joel, capítulo 2, versículo 29. E o que diz lá? O título desse capítulo é O Derramamento do Espírito Santo. E fala exatamente que nos últimos dias, Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Que vossos filhos e vossas filhas profetizarão, que vossos jovens terão visões e sonhos, e vossos velhos também sonharão e terão visões e sonhos. Aí exatamente o que diz essa profecia ocorreu comigo. Na madrugada lá dessa semana, onde eu tive encontro na mata, o encontro foi na segunda-feira. De segunda para terça-feira me aparece no meu quarto um anjo, um homem de branco, como assim dessa imagem, só que muito maior, não é? E ele falava para mim a noite toda, olha, você acordando, leia no livro de Apocalipse, no capítulo 7, os versículos 3 e 4. Ele falou a noite inteira aqueles mesmos versículos, toda a noite. Quando eu acordei, eu não tinha a Bíblia. E a minha esposa mais uma vez lembrou, aceita o convite para ir na igreja adventista da mulher que me dá estudo. Você disse que aceita, mas vamos lá, vamos pedir a ela para ler essa informação aí da Bíblia. Nós não temos Bíblia, você nunca comprou, mas vamos lá. Queridos, tudo o Espírito Santo trabalhando, me levando para a igreja verdadeira. Eu aceitei o convite, fui lá. E vocês lembram que eu disse que ela estava proibida de levantar a mão, porque são seitas? E então, quando chegamos lá, quando eu entrei na porta da igrejinha do Areal, lá em Rondônia, pela primeira vez, quando eu entrei, não aí, né? Aí é uma anterior. Quase que eu me batizei na igreja batista, mas não demora muito eu contar a história, eu vou direto aonde eu cheguei, no caminho da verdade. Quando eu entrei nessa igreja aí, ó, isso há quase 30 anos atrás. Eu entrei pela portinha, essa igreja agora é a central do bairro Areal, lá em Rondônia, capital, em Porto Velho, capital de Rondônia. Eu entrei pela portinha que era menor do que essa que aparece na foto. Quando eu passei para dentro, ocorreu um grande milagre. Eu me senti muito bem, muito à vontade. Eu senti um refrigério na minha alma. Eu senti uma paz de espírito inexplicável. E ao passar pela porta, de repente, eu aceitei um convite que foi outro milagre. Eu fui me sentar assim no terceiro banco de trás para frente, igual onde está esse jovem aqui sentado. Fiquei lá para ouvir o culto. Pastor Moisés, eu lembro o nome dele há 30 anos atrás, mas eu lembro. Era o pastor Moisés. O pastor Moisés pregava e quando ele começou o sermão eu fui ficando contente. Fui esquecendo que eu estava numa igreja que eu achava uma seita, porque ele pregava o mesmo sermão
a mesma mensagem que Deus me disse na mata. Pregava Mateus 24, que fala da volta de Jesus Cristo. E aquilo foi me animando, e quando ele terminou de pregar, ele fez um apelo. Será que alguém aqui está vendo que Jesus está voltando? E que esse é o caminho para a vida eterna? Se você aceita Jesus como Salvador, levante a tua mão. Queridos, eu acho que eu fui o primeiro a levantar a mão na igreja. Amém, queridos? E a minha esposa, que eu havia proibido ela de fazer isso, eu dei um toque nela, ela também levantou a mão. Aí outro milagre. Minha esposa e eu aceitamos Jesus na igreja que eu achava que era uma seita. E aí, terminado esse momento que eu levantei a mão, o pastor disse assim: que bom que vocês estão nos visitando. Sabe o que acontece? Hoje eu vou batizar umas pessoas aqui. Eu vou batizar 5 pessoas. E agora é o momento do voto batismal. Queridos, vocês estão observando? Se você voltar atrás no que eu falei, lembra que eu disse que aceitaria Deus como Salvador e entenderia que a igreja verdadeira que leva a vida eterna seria uma igreja onde eu ouvisse a voz de Deus? Eu não falei isso? Claro, eu falei agora minutos atrás. Então, olha bem, quando eu estou lá me assentado, o pastor foi chamar os candidatos ao voto batismal. Eu, na primeira visita na igreja, sem ele me conhecer, ele olha na minha direção, ele aponta, a voz dele muda, e ele fala com uma voz igual a da mata e diz: George, venha à frente também. Apontando e olhando na minha direção. Como a voz dele mudou e ficou igualzinha a da mata, eu entendi que era a voz de Deus novamente, me chamando para que eu fosse à frente fazer o voto batismal. Queridos, eu havia entrado em muitas igrejas antes, nos 32 anos até chegar, ou melhor, nos meus 16 anos até chegar nos 32. E ali eu ouvi aquele chamado, eu ouvi o meu nome, e eu falei: esse é o milagre que eu esperava. Esse povo não aceita coisa nenhuma. Esta é a casa de Deus. Esse é o caminho que eu queria encontrar para a vida eterna. Isso tudo eu pensando comigo. E agora eu vou me levantar e vou fazer o voto batismal e eu vou me batizar aqui. Hoje mesmo eu vou me batizar. E eu vim para frente, irmãos. E, olha, na primeira visita na igreja, junto com aqueles 5 candidatos, eu sem conhecer nada, sem nunca ter nem comprado uma Bíblia, eu fiz o voto batismal. Amém, irmãos? E aí, após o voto batismal, saí lá para trocar roupa. Cheguei lá no fundo, me cercaram. E o pastor disse: olha, como é o teu nome? Eu falei: meu nome é George. Ele falou: George, muito prazer, eu sou o pastor Moisés. Você atrapalhou uma cerimônia batismal, George. Você fez o voto batismal. Quero saber quem te preparou para o batismo. Eu falei: pastor, ninguém me preparou. Como assim? Como é que você fez o voto batismal? Você deve ter estudado com alguém. E eu não estou sabendo, porque eu não fiz tua ficha, não sei de você. Eu falei: não, pastor, eu não fiz voto algum. Eu estou visitando a sua igreja a primeira vez. Aí ele ficou admirado, falou: ué, primeira visita e já quer ser batizado na primeira visita? Isso não existe? Aí eu falei: não, pastor, eu quero ser batizado sim. Aí ele falou: bom, se você não fez estudo com ninguém, eu posso entender sua decisão, desde que você sozinho tenha estudado a Bíblia. Falei: pastor, eu tenho 32 anos e eu nunca comprei uma Bíblia. Aí ele ficou meio assustado. Ele disse: Jorge, me desculpe, sei que você quer se batizar. Está pedindo muito, mas eu não vou te batizar de maneira alguma sem você conhecer a Bíblia e as doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quando ele disse isso, a minha vontade de me batizar era tão grande, que eu então comecei a chorar. E eu chorava derramando lágrimas e ele não entendia, e eu só chorava. A minha esposa me vendo chorar foi lá atrás também. Quando ele a viu, soube que era minha esposa, ele logo perguntou: teu marido deve estar pinel. Teu marido deve ter tomado alguma coisa. Não é possível que ele esteja em bom senso. Ela falou: pastor, meu marido está em bom senso. Peça para ele parar de chorar e pergunta o motivo. Ele deve ter um motivo. Que a minha esposa sabia toda a história do meu encontro na mata com Deus. Aí ele falou: tá bom, Jorge, para de falar e me conta o motivo. Se você tiver um bom motivo, de repente eu batize você. Nesse momento, irmão, já tinha chegado ali os diáconos, já tinha chegado os anciões, já estava aquele povo todo reunido à minha volta ali. O pastor pediu para eu contar o motivo. O motivo é o que eu contei a vocês.
uma busca desde os 16 anos. Aí eu repeti tudo que vocês já ouviram. Falei, pastor, desde os 16 anos que eu visito igreja por igreja, querendo encontrar uma saída para a morte, um caminho para a vida eterna. E ao chegar na sua igreja, que eu considerava uma seita, aqui ocorreu um milagre muito grande comigo, que o Senhor me chamou para ser batizado pelo meu nome. Isso foi a voz de Deus, porque é a mesma voz que eu ouvi na floresta. Que floresta? Aí contei um encontro na mata. Aí sabe o que os anciões concluíram antes ali do pastor, a comissão de anciões? Falou, pastor, esse homem tem que ser batizado. Esse homem ouviu a voz do Espírito Santo. Esse homem ouviu a voz de Deus, pastor. Ele tem um ministério que está sendo dado a ele por Deus. O Senhor tem que batizar. Vamos fazer a comissão, junta a comissão. É a primeira visita dele na igreja, mas ele precisa ser batizado. E aí fizeram a comissão, queridos. A comissão foi unânime que eu deveria ser batizado. E o pastor olhou bem sério para mim e disse, Jorge, está vendo que todos aprovaram aqui? Mas o voto final é o meu, Jorge. De maneira que mesmo eles tendo aprovado, eu não vou te batizar. De maneira nenhuma. Aí o pessoal ficou calado ali, ele falando isso. E sabe o que me aconteceu outra vez, irmão? Eu comecei a chorar de novo muito forte. E ninguém, nem a minha esposa, nem o pastor, nem a amiga da minha esposa, ninguém me fazia parar de chorar. E o pastor ali olhava para um lado, olhava para o outro, a igreja cheia, aquele tempo demorando, o batismo não acontecia, os parentes dos batizandos esperando, um tremendo sol lá no norte, que é muito quente, num dia de domingo à tarde, muito calor. E agora, como resolver a situação? Queridos, vocês sabem que o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos, o quê? Inexprimíveis. E ele estava intercedendo. Então, eu acredito que ele que falou comigo na floresta, deu uma ideia ao pastor, lançou uma ideia na mente do pastor. E o pastor, de repente, falou, Jorge, para de chorar, eu vou resolver teu caso agora, eu vou resolver. Eu disse, pastor, como? Você é militar e militar gosta de desafio, Jorge? Faz o seguinte, eu vou te propor, hoje eu não vou te batizar, mas você terá que fazer um estudo rápido de 7 lições apenas. Eu tenho 20 anos de ministério e eu nunca propus isso a ninguém, porque isso não existe. Não existe estudo de 7 lições. Mas você terá que fazer esse estudo, Jorge. Se você aceitar, domingo que vem eu venho aqui e batizo você sozinho. Aceita ou não o desafio? Eu falei, pastor, se o senhor promete, se o senhor dá a sua palavra, eu queria ser batizado agora, hoje. Eu não preciso de fazer estudo algum. Eu estou convicto de que Deus me chamou para um ministério, para correr o mundo como atleta e anunciando essa volta do Senhor Jesus Cristo. E ele falou, não, mas você terá que estudar. Aceito o convite? Eu falei, aceito. E ele falou, Jorge, muito bem, meus parabéns, só que você atrasou, bagunçou a minha cerimônia de batismo. E domingo que vem eu vou batizar você, mas eu preciso que você vá até a frente e explique esse negócio que você disse que tem um chamado de Deus para correr o mundo como um atleta. Vai lá na frente e fala isso. Irmãos, então eu com muita coragem, já no meu conhecimento de militar, de falar em público, né, que eu falar para centenas de soldados, já tinha costume, eu fui à frente da igreja. E o testemunho que vocês estão ouvindo até agora, que eu encurtei, eu contei na igreja, do chamado, da busca, né, de me sentir perdido, de achar que eu tinha até que, quem sabe, tirar a minha vida, porque eu não achava razão em viver sem Deus. E quando eu fui buscar a religião, me disseram, não entre na igreja adventista que é seita, então não vá lá. E agora estava tudo virado ao contrário. Eu dizendo já, essa é a igreja de Deus, esse é o povo de Deus, esse é o povo remanescente, é a igreja da promessa, não, essa é a igreja verdadeira. E eu falando, pastor, então eu vou contar lá na frente o testemunho. E cheguei na frente, pastor ficou do meu lado, me deu o microfone e eu comecei a falar. Comecei a contar, irmão. A igreja, o Espírito Santo estava trabalhando. Amém, irmãos? Trabalhando de tal maneira que quando eu terminei de contar meu testemunho, eu só não contei uma coisa, do desafio que o pastor me propôs, de estudar a Bíblia, só 7 lições. Aí o pastor chegou, quando eu não falei isso, ele tomou meu microfone. Ele pegou o microfone, o pastor Moisés, e disse, olha, Jorge diz que recebeu um ministério direto de Deus para percorrer o mundo como um atleta, anunciar que Jesus está voltando.
Eu preguei que Jesus está voltando. Ele veio aqui e confirmou por esse chamado. E ele aceitou um desafio que eu nunca vi na Igreja Adventista, mesmo em 20 anos de trabalho como pastor. Ele disse que vai estudar apenas 7 lições para o batismo dele, que será domingo que vem. E ele fez o apelo: será que aqui nessa igreja hoje não há alguém que, vendo que Jesus está voltando e que esse é o caminho para a vida eterna, não quer tomar uma decisão ao lado do Senhor? Se quiser estudar igual George, apenas 7 lições para que ele não seja batizado sozinho domingo que vem, levante-se, vem à frente e fica aqui ao lado dele. Irmãos, eu fiquei olhando junto com ele a igreja lá, parada, só ouvindo, em silêncio, igual vocês estão agora. De repente, levanta minha esposa. Aí eu dei um sorriso grande. Aí eu fiquei feliz. Minha esposa veio e ficou do meu lado. Olha mais um pouco, de repente levanta um amigo meu da aeronáutica. Levanta-se e vem e fica ao lado. Já 3 para estudar só 7 dias e serem batizados no outro domingo. Daqui a pouco foi levantando o 4º, o 5º, o 6º, o 7º, o 8º, o 9º. Comigo 10. Amém, irmãos? Irmãos, esse foi o selamento do início do meu trabalho como atleta da fé. Aí nasceu o ministério. A partir daí, eu comecei, após o meu batismo no domingo seguinte, eu corria só 10 quilômetros todo dia. Eu comecei a treinar mais. Eu falei: não, Senhor, 10 quilômetros por dia são mais ou menos 30 anos de visitar o mundo. Eu quero diminuir esse tempo. Aí eu só corria. Eu comecei também a nadar, depois comecei a pedalar. Aí me tornei um triatleta e comecei pouco a pouco a viajar pelo Brasil. A minha primeira viagem, a mais curta, foi de 620 quilômetros, do Rio de Janeiro a Tatuí, no ano de 2000, onde estive com Michelson Borges e contei esse testemunho que ele colocou nas páginas amarelas da revista Adventista. Não sei se alguém lembra, foi no ano de 2000. Foi a minha viagem mais curta como missionário. Depois eu fiz uma segunda viagem. Eu saí do Rio de Janeiro e fui até Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, percorri 1.200 e pouquinho de quilômetros. Depois eu fiz uma terceira. Eu saí do Rio de Janeiro e fui até Rondônia, em Porto Velho, lá na trilha onde eu tirei a foto aí, onde eu corri o milagre. Ali eu percorri 3.200 quilômetros. Depois eu voltei ao Rio de Janeiro, saí de lá e fui direto pelo litoral até Belém do Pará. Percorri 5.022 quilômetros nessa outra viagem. E aí, quando eu terminei de fazer pequenas viagens, eu fui ao extremo norte, o Monte Caburaí, desci de lá e vim até o Chuí. Essa que a Rede Globo mostrou agora. Então, meus amados, eu estou dando a minha vida, cada dia eu estou vivendo um dia de cada vez, por algo que eu creio ser a verdade. A verdade que conduz a um mundo melhor. Qual é o mundo melhor? A Canaã celestial. Porque esse mundo poluído, esse mundo cheio de maldade, cheio de corrupção, esse mundo que está dominado pelo crime em toda parte, em todo lugar alguém tem medo de alguma coisa. Esse mundo em que as pessoas elas estão com medo das doenças que estão surgindo de toda a natureza. Esse mundo que o homem não tem solução. E esse mundo que, pelos nossos primeiros pais, foi entregue ao nosso inimigo Satanás. Mas o que acontece? Há uma saída, há um caminho que você pode decidir e tomar para um dia estar no mundo melhor, o qual a Bíblia em Apocalipse diz lá que ele é tão puro, que as ruas lá são de ouro. Fala que as portas dessa cidade onde nós iremos morar, elas são feitas de pérolas, e que em cada porta tem um anjo, em cada porta tem o nome dos filhos de Israel, que nos fundamentos da cidade tem o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Irmão, lá diz que do trono de Deus desce um rio. Esse rio se divide e vai descendo todo o paraíso de Deus, e ele então, de um lado e do outro dele, tem muitas árvores bonitas. E as árvores, elas dão frutos que quando a gente come lá na Nova Terra, esses frutos nos dão eternidade. Irmão, eu estou andando aqui na minha carreira cristã, eu particularmente, eu quero estar nesse lugar lá. Quantos de vocês gostariam de um dia estar nesse lugar, todos nós juntos? Amém? Agora, eu tenho andado por aí, feito convite
Eu sei que a maioria aqui é da igreja. Eu sei que a maioria aqui já sabe que esse é o caminho, assumiu e está andando nele. Mas aqui talvez eu devesse agora orar, pedir a Deus por uma pessoa ou outra, não sei quantos estão aqui, jovens ou crianças, que ouvindo esse testemunho, gostaria de uma oração para ajudar, quem sabe você no futuro tomar a decisão. Hoje não tem nenhum pastor, não tem um momento do voto batismal, não tem um tanque preparado para o batismo. Mas você sabe que a carreira cristã é de decisão em decisão. Quantos momentos eu passei até tomar a minha decisão? Alguém aqui, além da menina ali, não é adventista? Eu sei que ela não é. Quem mais não é? Você não é adventista, só as duas? Tem mais alguém? Tem alguma criança? Não, tem criança não batizada? Tem algum pai com criança não batizada aqui? Ele não é batizado. Eu queria orar pelo seu filho. Queria orar pelo futuro do seu filho. Você pode trazê-lo aqui à frente para a gente encerrar orando por ele? Isso, venha você com ele. A senhora gostaria que eu orasse por você? Venha à frente também, por gentileza. Vou orar por você. A nossa querida amiga, eu queria orar por você também. Vem aqui na frente. Mais alguma criança que não é batizada? Olha que linda, vem aqui. Eu quero dizer a vocês uma coisa muito simples. Uma coisa muito simples de todos nós entendermos. Vejam bem. A nossa decisão de entregar a vida ao Senhor é de livre-arbítrio. Jesus poderia mandar os seus anjos, que são poderosos, vir aqui, converter todos nós de uma vez só pela força. Mas quando Pilatos perguntou assim a ele, você é o rei dos judeus? E ele falou, isso é de você ou te disseram isso? E aí Pilatos disse, não, eu estou sabendo que você é o rei dos judeus. Aí o que Jesus fala a Pilatos? Meu reino não é deste mundo. Por que Jesus, sendo o criador da terra, foi dizer isso, que o reino não é dele? Meu reino não é desse mundo. Porque nossos primeiros pais entregaram de bandeja esse mundo ao inimigo. Aí, resultado, porque Jesus disse que não é dele, porque ele nos deu o livre-arbítrio a escolher. Ou nós escolhemos aquele caminho que leva àquela última imagem ali. Eu quero orar para que vocês estejam comigo nesse cerimonial. O cerimonial de coroação dos salvos, daqueles que entenderam qual é o caminho para a vida eterna. Por isso não importa a idade, desde pequenininho, pais têm que orar, pais têm que pedir aos pastores da igreja, de vez em quando reúnam as crianças e unjam elas em nome de Deus, como Jesus fazia. Lembra que Jesus reunia as criancinhas e ungia elas? Não, deixa vir a mim os pequeninos. Pais, façam isso, de vez em quando, né, Michel? Pegar aí as crianças e já, em nome do Senhor, claro que muitas já foram feitas a cerimônia de dedicação, mas às vezes é quando são criancinhas, depois vão crescendo, a gente esquece. Mas temos que orar. E nessa noite eu convido o pastor Michel, por favor. Eu sou missionário, ele é um pastor, então ele vai orar por nós e vai interceder pelos pequeninos e pela jovem e pela senhora que estão no caminho. O caminho Deus me mostrou que é esse. Tá bem? Eu vou pegar o nome de vocês, que eu tenho em casa um livro chamado Livro de Registro de Candidatos ao Reino Celestial. Eu queria que vocês me dessem a honra de eu pegar o nome de vocês, mandar para minha esposa, lá em São Paulo ela vai incluir o nome de vocês. Tá? E é assim, todos os meus cultos pela manhã eu oro, Senhor, lembra daquele lugar onde eu estive? Lá tem uma candidata que está buscando. Faz um milagre na vida dela, Senhor. Abre a mente dela, mostra a verdade. Então, se vocês me permitirem, eu coloco o nome de vocês e das crianças também no livro que eu tenho em casa. Lá no céu, qual é o livro que teremos? O livro da vida. Pastor, por favor. Vamos nos ajoelhar, igreja, por gentileza? Convido a igreja a se ajoelhar conosco aqui também. Oremos ao Senhor. Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado porque a Tua voz mais uma vez foi ouvida nesta noite por intermédio do Teu servo, irmão Jorge. Obrigado porque Tu chamaste este Teu filho no passado para ser um pregador da Tua palavra e ele tem cumprido essa missão e cremos que vai fazer isso até a volta de Jesus. Obrigado porque ele pôde estar conosco nesta noite e
principalmente porque essas pessoas queridas que estão aqui à frente, nossos amigos, nossos irmãos de caminhada, aceitaram esse apelo, demonstrando publicamente o desejo de viverem mais pertinho de Ti e se prepararem também para uma entrega completa em algum momento em breve no futuro. Abençoa aqui essas crianças que tão cedo na vida estão demonstrando também esse desejo de ser batizadas, de serem Teus filhos e herdeiros do reino. Obrigado aqui por essas nossas duas amigas também que estão estudando a Bíblia e porque Tu nos colocaste e a elas também em nosso caminho em algum momento e porque nós temos uma amizade e por causa dessa amizade, desse amor, nós queremos vê-las no céu também, Senhor. Obrigado, Pai, por esse milagre que nós presenciamos esta noite. Obrigado pela vida do irmão Jorge e que muito em breve essas pinturas, ilustrações que ele colocou na tela possam ser a realidade para nós. Que em breve estejamos no mar de vidro, adentrando os portais celestiais da Nova Jerusalém, passando ali 1000 anos de férias contigo e depois herdando a nova terra, o novo céu, para viver para sempre contigo e com os nossos queridos. Dá-nos, ó Deus, a Tua paz. Desde já oramos também pelo seguimento da viagem do irmão Jorge. Amanhã cedinho ele segue seu caminho rumo a São Paulo e depois Brasil acima. Que Teus poderosos anjos o acompanhem. Que portas e mais portas sejam abertas para que ele possa pregar e falar do Teu amor e da brevidade da volta de Jesus. Pai querido, muito obrigado por tudo. Nós oramos e Te agradecemos todas essas bênçãos e Te entregamos essas pessoas queridas aqui na frente em nome do Senhor Jesus. Amém.